não inscreveram esse número não aparece. Agora, todos os números que inscrever aparecem mesmo lá. E, portanto, os números da Direção-Geral de Saúde são os números que são fornecidos pelos profissionais de saúde e é com base nessa informação que nós podemos trabalhar e são os números credíveis com que podemos trabalhar. Relativamente à outra questão, quanto ao equipamento, eu já tive a oportunidade de revelar até detalhadamente e até já ando no bolso com a lista de todo o material que está neste momento encomendado. Pois não, se estão encomendados é porque ainda não chegaram. Não chegaram sequer às nossas mãos, quanto mais puderam chegar aos hospitais. Há o material que há nos hospitais e o material que estamos a encomendar. E estamos a encomendar porque é necessário. É necessário para amanhã, para depois da manhã, para depois da manhã, porque o material que existe vai-se gastando. Ontem e todos os dias há material a mais ou a menos. No momento em que chega o material, há mais. No momento em que foi consumido o material, há menos. E, portanto, os estoques têm que ir sendo mantidos. Sobre a situação concreta deste serviço, olha, ninguém melhor que o diretor de serviço para explicar, ou a senhora enfermeira-chefe, para explicar o material que existe e o material que não existe. Eu vou repetir a lista das encomendas que temos feita, não sei se hoje já mudou, mas era a lista das encomendas que ainda tinha. Os batas 380.482, fatos de proteção 549.837, luvas esterilizadas 6.813.259, luvas não esterilizadas 10.674.459, máscaras com viseira 368.397, máscaras cirúrgicas 17.145.762, depois máscaras FFP2 e FFP3 8.665.775, protetores de calçado 743.575, toucas 1.261.492. E, portanto, estas encomendas são as encomendas que estamos constantemente a fazer para ir consecutivamente assegurando o abastecimento, porque o material existe, é consumido, tem que ser reposto e é nesse fluxo permanente que tem que existir. E claro, há bocado perguntavam se temos que racionalizar ou se temos que racionalizar. Claro que temos que racionalizar, como em tudo. Como em tudo se tem que ser racionalizado. E aliás, uma das coisas que me foi transmitido aqui pelo seu professor e pela senhora enfermeira-chefe é que ao longo de todos estes, enfim, já quase 3 meses que temos que têm tido de contacto com este vírus e conforme vai havendo conhecimento, é possível aperfeiçoar melhor o que é necessário em cada serviço existir e o que é necessário em cada serviço ser utilizado. E, tanto quando percebi, muitas das coisas que no início até consideravam essenciais ser utilizadas, entretanto, se veio a verificar que não eram essenciais. Mas sobre essa matéria, porque eu não quero estar aqui a alimentar polémicas, porque o tema neste momento não é para polémicas, é para identificar problemas. E perante problemas encontrar soluções, eu acho que ninguém melhor que os profissionais que estão aqui na linha da frente, no dia-a-dia, e com toda a franqueza. Não haverá muitos hospitais no país, talvez só o São João se possa aproximar, que tenham a experiência de contacto com esta pandemia, como tem aqui o Rui Cabral. E, portanto, eu acho que é a melhor... Uma pergunta a falar que os bastonários vão enviar uma carta. Que orientações estão a ser dadas aos... Eu não vou andar a alimentar polémicas. Eu prefiro vir ao terreno, falar com as pessoas que estão aqui a trabalhar e ouvir de viva voz o que é que falta, o que é que não falta, o que é necessário fazer, como é que se gera no dia-a-dia os recursos que existem. E como é que temos que saber os recursos de que necessitamos e o que temos que fazer para os ir buscar. Porque, como sabemos hoje, há uma procura universal, eu diria, em todo o mundo, de equipamentos de proteção. Quem lê a imprensa estrangeira verifica que a procura de equipamentos existe em todo o sítio. Há também as notícias, felizmente, boas, que grande parte, por exemplo, uma parte importante da nossa atividade industrial, hoje está a ser reorientada para produzir equipamentos que não estavam a produzir, mas que agora são mais necessários. Mas olha, eu para não arrastar mais essa polémica, porque conta pouco, para todos os efeitos, a função do Governo é comprar aquilo que é necessário comprar e fazer as encomendas, que é o que nós fizemos
e temos assegurado o fornecimento desses bens. Quanto à gestão concreta, olha, eu acho que nada melhor do que ouvir o contrário. Sr. Professor. Os jornalistas. Vamos ouvir então o diretor clínico aqui do Hospital Correia Cabral. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer ao Sr. Primeiro-Ministro e à Sra. Ministra da Saúde terem-nos feito esta visita, porque ela é um incentivo não só para os profissionais de saúde, mas também para os doentes que cá estão, saber que há um interesse genuíno no modo como as coisas correm, no modo como o sistema de saúde está a responder a esta pandemia. E, portanto, uma vez mais, os meus agradecimentos ao Sr. Primeiro-Ministro e à Sra. Ministra da Saúde. Relativamente à questão dos equipamentos de proteção individual que estavam neste momento em discussão, eu gostaria de reforçar as palavras do Sr. Primeiro-Ministro. Aqui no nosso serviço, até à data, não tivemos falta de qualquer tipo de equipamento de proteção individual. Não devemos também confundir o que é a falta com aquilo que deve ser a racionalização dos equipamentos. Isto é, os equipamentos devem ser utilizados de acordo com o indicado, de acordo com as necessidades e não mais do que isso. Isto é, para uma determinada patologia como esta, está indicado um determinado equipamento de proteção individual e não é pelo facto de se utilizar equipamentos de proteção individual a dobrar ou a triplicar que ficamos mais protegidos. Antes, pelo contrário, corremos mais riscos. E, portanto, devemos também racionalizar os equipamentos de proteção individual nos diferentes locais onde estão a tratar estes doentes. Concretamente, neste serviço, não houve até à data, nem se prevê a curto prazo, que haja falta de qualquer tipo de equipamento necessário para tratar com segurança estes doentes. Mas se não for feito esse racionamento, o material pode faltar. O racionamento tem que ser feito em qualquer local, mas mais importante do que o racionamento é tentar evitar que surja um número de doentes que exija um número muito elevado de equipamentos de proteção individual. Isso é que é o nosso principal objetivo neste momento. O nosso principal objetivo neste momento não é procurar comprar mais equipamentos. Então, se esse fosse o objetivo, antes de ter começado a epidemia, se nós soubéssemos que isto ia acontecer, já tínhamos comprado milhões e milhões de equipamentos de proteção individual. O objetivo principal neste momento é, de facto, obedecer às medidas de contenção, às medidas sugeridas pela Emergência Nacional, de forma religiosa, de forma muito criteriosa, não falharmos em nenhuma das indicações que nos foi dada, de modo a evitar vir a ter um número de doentes que nos obrigue, de uma forma exponencial, a ter equipamentos de proteção individual em número cada vez maior. Portanto, a nossa obrigação é não atingir um pico muito elevado de doentes, que não obriga a ter muitos doentes internados, não obriga a ter muitos doentes em cuidados intensivos, não obriga a gastar muitos testes, não obriga a gastar muitos equipamentos de proteção individual. Esse deve ser o nosso principal objetivo. Se houvesse medidas mais restritas. Neste momento, ainda há pouco também em conversa, não há nenhum medidor que avalie qual é o momento certo para se implementarem essas medidas de contingência. Não há nenhum medidor em nenhuma parte do mundo. O principal indicador que nós temos, que deve ser o sinal de alarme para se implementarem essas medidas, é quando nós temos uma noção de que já existe transmissão implementada na comunidade. Isto é, quando os casos gerados na comunidade já são superiores àqueles que são importados. E, portanto, foi nesse momento que as medidas de contingência foram implementadas em pacote, como devem ser, em pacote e não de uma forma aditiva, de uma forma sucessiva, mas sim num pacote, e foi nesse momento que foi decretado o estado de emergência nacional. E quando vemos o momento em que isso foi declarado em Portugal e o comparamos com aquilo que aconteceu em Espanha, que declarou um estado de emergência, creio eu, se não me engano, dia antes, quando comparamos com o que aconteceu na Alemanha, quando comparamos com o que aconteceu na Itália, a implementação das nossas medidas no meu país, de acordo com a minha opinião, foram mais precoces e foram mais atempadas. E isso pode, se nós cumprirmos todas as nossas obrigações, que foram do isolamento social, da evicção social, dos cuidados higiênicos, da etiqueta respiratória, de todos nós cumprirmos essas regras que nos foram recomendadas, pode fazer toda a diferença comparativamente a essas curvas epidémicas que estamos a assistir nesses países mais assolados, que ainda não acabei, como a Itália e como a Espanha. Quantos doentes estão internados aqui no Correio Cabral e quantos é que estão em cuidados intensivos?
internados 22 doentes no setor da enfermaria geral, no setor da enfermaria, 22, portanto em internamento efetivo em enfermaria. Temos internados em isolamento domiciliário, temos internados 145 doentes, temos 15 doentes em unidades de cuidados intensivos. Estava-me a perguntar quantos testes fazemos por dia. Fazemos à volta de 120 testes, estamos a fazer 120 testes nas 24 horas. Até agora também não tivemos nenhuma falta de testes. E quantos são cuidados intensivos? No nosso serviço aqui faleceram dois novo relatório. em cuidados intensivos. Faleceram, creio que dois. Uma opinião, como é que o diretor clínico vê estes números? No nosso país, as características da doença no nosso país são idênticas àquelas que se descrevem no resto dos países que estão afetados por esta pandemia. Portanto, em termos de mortalidade, não esperamos de percentagens diferentes daquelas que se situam agora à volta dos 3%, 3,1%, 3,2%. Portanto, esperamos para o nosso país a manter-se as características da epidemia, se não houver nenhuma mudança genética no vírus, que tudo se mantenha de forma idêntica. Pedem para concluir então as declarações tanto de António Costa como do diretor clínico. Pedem para interromper estas mesmas intervenções. Vão agora seguir então para o posto de onde são recebidos as suspeitas de Covid-19. Os jornalistas não vão acompanhar esse mesmo percurso por questões de segurança. António Costa segue então acompanhado de Marta Temi, também do diretor clínico. Ouvimos agora as palavras de António Costa, que continua a afirmar que nada vai faltar ao Serviço Nacional de Saúde e que várias encomendas de meios de proteção já estão feitas e que para isso não vai então faltar nada ao Serviço Nacional de Saúde. Declarações tanto do diretor clínico como de António Costa, e já entretanto chegou a novo boletim de atualização, novo relatório da situação de Covid-19 em Portugal, e a informação já tem estado no seu ecrã. O número de vítimas mortais está agora nos 43, ou nas 43 vítimas mortais. Vamos olhar melhor para estes dados então avançados pela DGS, numa altura em que o número de casos em Portugal está muito perto de atingir os 3.000, são 2.995 casos confirmados. Temos então 43 óbitos, como disse, casos recuperados são 22. Há pouco ouvíamos também a informação sobre o número de pacientes em unidades de cuidados intensivos no Correio Cabral. Olhando para o total em Portugal, são 61 pessoas em unidades de cuidados intensivos e 276 destes casos confirmados em internamento hospitalar. Vamos olhar melhor para este mapa numa altura em que a região do Alentejo continua a ser a única região do país, contando com as regiões autónomas, que não tem nenhuma vítima mortal por Covid-19. Assim se mantêm também os Açores e a Madeira. De resto, a região que tem maior número de vítimas mortais continua a ser a região do Norte, onde continua a haver também maior número de casos, são 1.517. Depois, a região com o maior número de casos é a região de Lisboa e Val do Tejo, são quase 1.000 casos. Depois 365 na região centro, o Alentejo que tem 12 casos confirmados e o Algarve que tem 62 casos. Estão a aguardar resultado laboratorial mais de 1.500 casos, de recordar que para já estão confirmados quase 3.000. A cifra de hoje neste novo relatório está nos 2.995 casos. Olhando também para a caracterização dos casos demográficos, dos casos confirmados em relação ao grupo etário, percebemos mais abaixo nesta informação disponibilizada hoje que, olhando para o sexo masculino, a maior parte dos casos está entre os 40 e os 49 anos. Depois, olhando para o sexo feminino, vemos que o maior número de casos está entre os 50 e os
59 anos. Desde ontem que a DGS está também enviando este relatório de situação pela caracterização demográfica dos casos confirmados. Como vemos, a região de Lisboa lidera com 187, o Concelho do Porto com 137 e depois no topo desta lista todas as regiões